Sejam bem-vindos ao segundo dia do segundo Fórum Internacional de Treinadores, promovido pela nossa BTF. E eu agora gostaria de chamar o nosso presidente, Fernando Pires, para a abertura oficial desse segundo dia. Presidente. Amigos, bom dia. Uma satisfação tê-los aqui. O pessoal está chegando aos pouquinhos, sabe que de manhã é complicado, mas a gente não pode parar e vamos dar sequência às nossas mesas. E na parte da manhã vamos ter a arbitragem, os professores já estão aqui, mas antes da gente começar o nosso evento, vou ter a satisfação de convidar aqui o senhor Ricardo Matias, que é o coordenador da CBF Academy, que está assumindo aí esse posto aí com essa responsabilidade enorme, e convidar o Ricardo Matias para dirigir a palavra a vocês, que é sempre muito bom a gente escutar as pessoas que têm essa responsabilidade grande da formação dos profissionais aqui no Brasil. Bom dia a todos. Primeiro é um prazer pelo convite. Fico honrado, presidente Fernando, estar aqui com vocês no evento da BTF. Eu acho que é de extrema importância a gente ter essa conexão. A CBF Academy, né, é um projeto bastante importante para o desenvolvimento do futebol brasileiro, né, dentro da CBF, e me honra muito estar aqui. Eu assumi recentemente a coordenação da CBF Academy, a convite, né, da presidência, e em nome do presidente aqui também nos honra muito estar aqui. Eu acho que é importante essa conexão. O papel da CBF Academy, né, é exatamente contribuir de alguma forma, né, no processo educacional de formação e certificação de profissionais, tanto da área técnica do futebol quanto da área de gestão. Então a gente segue muitas diretrizes da Conmebol, da FIFA, no que tange a formação de treinadores, licença C, B, A e Pro, e isso é de extrema importância para que a gente possa cada vez mais qualificar não só as pessoas que estão na área técnica, mas também na área de gestão. Recentemente, agora, muito recente, a gente fez um acordo de parceria com uma instituição de ensino, IDP, com o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, sediado em Brasília, que traz para a gente também todo um viés acadêmico, pedagógico para os nossos processos educacionais, para que os nossos cursos também possam ter, no futuro muito próximo, formação com reconhecimento do Ministério da Educação, que isso é importante também, né, que tange a cursos ligados tanto à gestão quanto à área técnica. E essa aproximação com a BTF, ela também é de extrema importância para que a gente possa unir forças, né, e que a gente possa desenvolver cada vez mais o futebol brasileiro de forma estruturada, como sempre foi, mas eu sempre falo que a educação é um processo contínuo de melhoria, ele nunca está bom, a gente tem que estar sempre buscando a excelência, e para mim não existe esporte e educação, não podem estar desconectados, eles têm que estar conectados o tempo todo. E o futebol, sem sombra de dúvida, né, como a gente sabe, ele é importantíssimo para isso. Então, acho que isso contribui não só para o desenvolvimento dos profissionais, mas para a sociedade em geral. Então, eu agradeço imensamente, presidente Fernando, o convite de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande e parabenizar pela iniciativa, o segundo fórum, que venham mais fóruns e que a gente possa juntos também desenvolver coisas que possam contribuir para o nosso desenvolvimento do futebol brasileiro. Muito obrigado. Isso. Dando prosseguimento ao nosso fórum, hoje a 7ª mesa, a primeira do dia, o tema é arbitragem, leis do jogo. Gostaríamos de chamar o professor Sérgio Cristiano Nascimento, professor Djalma Beltrame, professor Leandro Lima, e professor José Alexandre Barbosa Lima.
pela disposição pela disposição dos lugares, acho que o mediador vai ser o professor Sérgio Cristiano Nascimento, correto? Isso. Agora foi na intuição. Fique à vontade, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Realmente para nós aqui é um momento histórico poder ter essa oportunidade de sugerir, discutir, debater nesse produto chamado futebol com as leis do jogo. Nós estávamos conversando ainda há pouco e para nós a gente não entendia por que num curso de gestão de futebol a gente não via a discussão, debate sobre a arbitragem. A gente viaja, né, para todos os lugares e a impressão que nós temos é de um preconceito pela arbitragem. E, na verdade, a nossa proposta é para melhorar o futebol. Não pode haver jogo de futebol sem a presença dos árbitros. E ontem eu estive aqui presente, escutei muitas coisas interessantes, claro, mas uma delas me chamou muita atenção. É que, apesar do importante trabalho multidisciplinar, mas o momento que essa bola rola, que a bola entra em jogo, é que a gente vê a transformação de seres humanos. E a arbitragem, ela só está ali para poder dar um sentido legal, legitimar esse resultado. Então, a nossa proposta aqui é debater, não é ensinar regras, nós não vamos abordar regras de jogo, apenas vamos passar alguns lances aqui e, sob o ponto de vista de construção de decisões, passar para vocês essas construções e para que haja uma reflexão dessa importância da arbitragem no contexto do futebol. E lembrando, senhores, tudo começa na base. O remédio, realmente, ele tem que ser pedagógico. Não adianta a gente discutir o futebol em alto nível, porque é na base que tudo acontece. E ali a gente pode resolver muitas coisas. Nós vamos apresentar agora um vídeo, vou passar a palavra para os nossos companheiros e juntos a gente vai debater essas informações. Eu costumo dizer, é como se fosse uma cena de um crime, quem não é da área olha e não entende nada. E na arbitragem muitas coisas acontece desta forma. Da mesma maneira que nós respeitamos o contexto técnico, tático dos jogadores, treinadores, a gente vai ter hoje uma oportunidade ímpar de passar essas informações. Por favor. Esse vídeo número 1, a gente vai abordar o comportamento de uma área técnica de um treinador. A importância do treinador em relação ao que ele pode passar de mensagem para os seus jogadores. Sim? E é muito importante, porque as regras, depois de 2015, 2016, a IFAB interveio de forma bem radical e mudou mais de 100 conceitos e considerações, e ainda vem mudando. E hoje já existem decisões técnicas e disciplinares na área técnica, não somente com a presença da postura do treinador, como qualquer membro de comissão técnica e jogador substituto. Eu vou passar a palavra para o meu companheiro Beltrame, para que ele possa fazer um pouquinho de abordagem sobre esse contexto da área técnica. Bom dia a todos, professor Sérgio Cristiano, Zé Alexandre, Lemos Silva, companheiros aí de muito tempo. É uma alegria poder ver aqui algumas pessoas que, apesar de ter um segredo incrível aí do cabelo bem escuro, né, mas são pessoas com quem a gente conviveu nos campos, né, o meu está bem branquinho, alguns na área física, outros técnicos e inclusive jogadores. Então é uma alegria a gente estar aqui. E quando a gente fala de área técnica, eu que sempre me achei um especialista em quarto árbitro, é da onde às vezes o problema começa a aparecer. Ele vem de fora para dentro. Às vezes o jogo está tranquilo e a gente vê um comportamento desse, um jogo tranquilo, por causa de um simples pegar de bola, né, que a regra impede que o técnico faça, principalmente quando é do time adversário, porque vai gerar exatamente esse problema, e um problema do lado de fora vem para o lado de dentro. Então, como disse o professor Sérgio Cristiano, a questão do exemplo, né, é fundamental. Isso acontece também
com jovens, sub-15, sub-17. Às vezes os garotos estão tranquilos e há algo mais quente que vem de fora para dentro e atrapalha, e o exemplo realmente não fica legal. Então, o conhecimento da regra, ela vai trazer algo importante para esse profissional que está ali fora, dele saber que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Às vezes ele quer ganhar um tempo, e hoje a prática é que os tempos serão acrescidos. Então é desnecessário fazer esse tipo de situação, de tentar ganhar tempo, gerar um problema desse, porque o árbitro vai ter que dar o acréscimo necessário para suprir aquele tempo perdido. A gente tem visto jogos aí, inclusive em outros países também, que estão dando 13, 14. Nós tivemos um jogo agora aqui no nosso país que teve 23 minutos de acréscimo. Então é importante a gente entender que esse exemplo que parte dos senhores, dos profissionais que estão ali fora, é fundamental, principalmente quando não vai surtir nenhum efeito a não ser esse grande problema aí. Então a gente precisa realmente ter esse entendimento, conhecer as regras e evitar esse tipo de problema, ser uma referência, ser um bom exemplo, porque no final das contas perde todo mundo, perde o espetáculo, perde o jogo, e isso não é uma imagem do Brasil, não. Isso é fora do Brasil. O futebol é mundial. Então a gente precisa realmente ter esse entendimento, conhecer o papel da comissão técnica, né, daqueles 6 que podem ficar lá, o técnico, o auxiliar técnico, o preparador físico, o treinador de goleiros, o massagista e o médico. Eles têm ali obrigações, eles estão dentro da regra em questão de poder, e hoje mais ainda com a questão da apresentação do cartão, é muito mais fácil. Então é importante a gente entender esse viés aí, para que a gente possa compreender o nosso papel e o que a gente precisa ser realmente de exemplo. Zé Alexandre, sob o ponto de vista de reinício técnico e disciplinar, o que pode acontecer? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui e agradeço a BTF na presença do Fernando pelo convite. Muito honrado de participar. É muito importante nós entendermos que, como Beltrame colocou, a vida, não só dentro do futebol, mas fora, ela é feita de referências. E os senhores nas áreas técnicas são referências para, não só para os seus pares que estão ali do lado, para os seus jogadores que estão atrás, mas para as categorias que estão se formando no futebol. Então, as referências e os exemplos são fundamentais. Dentro de um ponto de vista de regra, nós temos algumas sanções que hoje elas são aplicadas de forma diferente. Nós podemos observar no vídeo que a ação de retardar o jogo foi uma ação do treinador ou de um membro da comissão técnica que estava ali na frente. Não posso caracterizá-lo como treinador, porque qualquer membro pode estar ali naquele momento. Numa ação dela que ele impede qualquer tipo de reinício, ele é punido com um cartão vermelho. Diferente se fosse um atleta que estivesse ali, ele seria punido com um cartão amarelo. Mas, por ser membro da comissão técnica, ser uma referência, ele é punido com um cartão vermelho hoje. Então, os senhores treinadores, os senhores membros de comissão técnica, devem evitar tocar na bola, que às vezes a interpretação do árbitro eu vou querer até devolver a bola, mas em vez de tocar essa bola para frente, a bola quica, bate na canela e vai para trás, pode ser interpretado como um retardamento de jogo e será punido com um cartão vermelho conforme a regra. Então, evitem até isso. E o reinício, dependendo da situação, como a bola já saiu de jogo, essa situação a gente tem diversas quanto ele vai ser reiniciado conforme a regra, lateral ou tiro de canto, dependendo de onde estiver. Mas é muito importante que essas ações de jogo precisam ser observadas e ter um cuidado muito grande
nas suas ações nas áreas técnicas. Okay. Leandro, sob o ponto de vista de tecnologia VAR, o que pode acontecer numa relação de uma agressão ou algo mais forte nessa área técnica? Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pelo convite de poder estar aqui com vocês. Até o final do ano passado eu estive dentro de campo também, mesmo nos moldes do Beltrame. Ele já falou que o cabelo dele está branco, eu nem cabelo mais tenho. Mas é um prazer realmente estar aqui com vocês. Se falando de VAR, né, ontem à noite, antes de dormir, pensei na manhã de hoje, e eu fiz uma pesquisa só, botei assim na maior rede de maior banco de dados do mundo de publicação científica, que é o PubMed. Então, botei lá, por curiosidade, botei VAR and futebol. E aí, para minha surpresa, 11 artigos. O primeiro publicado em 2010. Né? Então, é uma tecnologia nova que veio para ficar, que veio para somar, mas que ainda está em evolução, tanto de protocolos como de equipamentos. Então, a gente está em constante evolução, a gente não pode olhar para um copo cheio e observar ele vazio. A gente já está somando muita coisa no futebol, a gente tem visto diversos resultados sendo ratificados, né, ou retificados através do VAR, que contribuiu muito com o futebol. E num lance desse, com certeza, o VAR ele trabalha em constante verificação. Então, porque todo mundo fala assim, que conversa comigo a respeito de VAR ou de tecnologia, fala assim, mas por que o técnico não pode ter uma pedida de análise de VAR? E aí tem uma explicação disso, até no protocolo, se não me engano, já está na regra, que todo lance ele é verificado. O jogo ele está sendo reanalisado constantemente pelo VAR. Até por isso que uma parte do meu estudo de mestrado foi em cima da tomada de decisão do árbitro de futebol. Eu não consegui fazer o estudo dentro da cápsula do VAR, porque ainda é um protocolo que está sendo adaptado, está nascendo, está evoluindo. Então, fazer uma pesquisa científica mesmo que não sendo de forma invasiva, mas fica ainda está um pouco difícil. Mas você se imagina, o árbitro está 90 minutos mais o acréscimo, o tempo todo, vendo o jogo e reanalisando todos os lances. Então, num lance como esse aqui, com certeza, num lance de agressão, tudo que está acontecendo ali, né, porque a gente vê que o vídeo, ele acontece diversas coisas numa cena. Então, para uma pessoa, 2 ou 3 observar, sabe, é complicado. Mas no vídeo, o VAR ele analisa o lance, volta, reprisa, para. Esse jogador aqui, número tal, deu um tapa com a mão direita no fulano, o outro próximo. E muitas das vezes a gente que está em casa vendo o jogo, fala, pô, que demora. Mas por mais que seja um equipamento que tenha uma certa precisão, tem seres humanos ali por trás, dotados de capacidade de raciocínio, mas que tem um tempo natural e que, na hora que intervém no jogo, tem que intervir de forma correta. Então, no protocolo do VAR lá, o mais importante é acertar do que ser rápido. Né? Você imagina, se for rápido e acertar, ok. Se demorar e acertar, ok. Agora imagina, se demorar e errar. Então, os árbitros que estão na cápsula estão ali o tempo todo revisando o jogo com a preocupação de acertar. Num lance desse aqui, ele tem diversas coisas para observar. Muitas das coisas que a gente viu aqui no vídeo, a gente viu que estava no foco principal ali, de repente aconteceu uma coisa lá no cantinho que a gente não conseguiu e o VAR vai olhar. Né? Então, o VAR é uma ferramenta importantíssima, não só nesse tipo de acontecimento, nesse tipo de lance, mas em tudo que acontece no jogo. Né? Inclusive até antes e depois do jogo. Então, acho que é uma ferramenta que veio para ficar e nesse tipo de lance é muito importante aí. Perfeito, perfeito. Para nós, da arbitragem, a figura do técnico, né, é tão importante porque se houver uma bagunça de um jogador substituto, de repente ofender um assistente e não for visto pela arbitragem, e se alguém falar, o árbitro central vai encurtar nessa área técnica e vai perguntar ao treinador quem foi que xingou, quem foi que ofendeu. E se ele falar, não sei, quem é expulso é o treinador. Então, todo o exemplo parte do treinador, como também parte da arbitragem. Beltrame, só para a gente encerrar esse tópico, do contexto de punição, vamos entender que o técnico tenha sido expulso, tenha sido julgado e tenha pego uma punição de 2, 3 jogos, 4 jogos. Qual é a sua opinião sobre o efeito suspensivo no contexto pedagógico? Que mensagem pode ficar?
Olha, eu sei que alguns amigos aqui tiveram a oportunidade de viver o futebol fora do nosso país, ou até mesmo aqui na América do Sul. A gente acompanha mais de perto as questões da Conmebol, mas é uma questão que, na nossa visão de árbitro, é muito complicado, porque você toma uma atitude, às vezes você releva a primeira, releva a segunda, e você toma uma atitude, ou às vezes um jogador é muito forte, lesiona um companheiro de profissão, ou um técnico toma uma atitude absurda, e a gente vê de repente num jogo ou no outro jogo essa mesma pessoa lá. Então isso causa uma ideia de impunidade. Isso gera a motivação para que o jogador ou o profissional que está naquela situação ali possa tomar uma atitude que ele saiba que amanhã não, qualquer coisa eu resolvo lá. Então o efeito suspensivo, ele tem essa questão muito chamativa de poder ser algo que traz a questão da impunidade. E como na questão de árbitro, que está ali, na verdade, como para trazer a coisa de uma melhor maneira, é só a gente lembrar das nossas peladas sem árbitro. Como é que a coisa às vezes não acabava. Não, é isso, cada um marcava de um lado. Então o futebol evoluiu, e ali existem profissionais preparados que trabalham para conseguir fazer a coisa da melhor maneira possível. Então é muito complicado, não só para o árbitro, mas para todo mundo entender que alguém que cometeu uma infração, no próximo jogo já possa estar em campo, ou 2 jogos depois, cumpriu só a automática. Hoje já é mais tranquilo, que pelo menos já tem automática, né? Mas antes a gente lembra aí de situações que conseguem um efeito suspensivo e o jogador volta a campo. Isso eu acho que é uma mensagem muito ruim, né? E a gente pensa realmente que deveria ter um cuidado maior em relação a isso aí. Como a gente vê em outros países aí, a própria FIFA, são penas. Praticou um jogo brusco grave nesse nível, 2 jogos. Agrediu, 4 jogos. E assim vai a coisa funcionando e as pessoas evitam. Inibe também, porque os caras não estão preocupados. A gente observa aí o jogador tomando cartão amarelo porque vai tirar a blusa. E aí o cara sabe que vai tirar a camisa de jogo, vai tomar, e ele tira, ele não está preocupado. Então assim, eu não vou sofrer nenhuma sanção, não vou ter nenhum tipo de prejuízo, então eu vou fazer. Que se dane o meu time, que se dane o meu torcedor, que não vai ter a minha presença. Então são cuidados que a gente tem que ter para que a gente não tenha impunidade. Podemos passar o vídeo 2, por favor? O próximo tema é o contexto tático, explorando as regras do jogo. Numa formação de barreira, há elementos que o treinador ele pode usar, já vem usando, né? Não é nenhuma novidade, mas a gente só coloca como referência porque utilizar as regras do jogo para que se busque aquele detalhe que vai fazer a diferença no resultado de um jogo é muito importante. Então nós temos esse exemplo onde um treinador ele coloca uma barreira na frente do goleiro, e muita gente pode achar que é proibido ficar ali, não é? O jogador pode ocupar qualquer espaço no campo de jogo, porém aquilo ali é um contexto tático. Você pode observar que vai acontecer algumas coisas, e ali ele está colocando o seu toque para, quem sabe, nesse detalhe ele marcar um gol e poder ganhar o jogo. Esse aí é o objetivo dentro das regras do jogo. Zé Alexandre, enquanto o vídeo roda, queria te perguntar sobre essa estratégia. Qual é o seu ponto de vista com relação a esse tipo de situação? Bom, esse vídeo que foi passado é um bom exemplo de como o conhecimento das regras, das leis do jogo podem ajudar ou influenciar em ações táticas no decorrer do jogo. Nesse exemplo, vocês podem observar que tinha uma barreira defensiva. Nós, na arbitragem, nominamos elas de barreira defensiva, ou seja, é a barreira do que está sofrendo a
punição, e tem o contexto tático. O time que vai bater a falta, ele constrói uma barreira ofensiva. Dentro das regras, a partir do momento que eu tenho uma barreira defensiva com 3 ou mais jogadores, obrigatoriamente essa barreira ofensiva, ou seja, esses jogadores que são colocados para bloquear a visão, eles precisam estar pelo menos a 1 metro dessa barreira. Se não tiverem a 1 metro, se estiverem ao lado dele, da barreira defensiva, na hora dessa cobrança haverá, saindo o gol ou não, tiro livre indireto contra ele pela ação da barreira. Então, obrigatoriamente, essa barreira ofensiva tem que estar a 1 metro de distância da barreira defensiva. E o cuidado que tem que se ter, que, como foi visto, que foram colocados mais 2 ou 3 jogadores à frente da barreira, ou seja, em uma posição de impedimento, e que o árbitro faz a ação preventiva, indica que ele está em posição de impedimento, e aí a partir é a decisão dele. E no momento da cobrança eles saem da posição. Quando ele sai, a bola é batida, eles já estavam numa posição legal. Importante entender esse contexto, nessa dinâmica, que eles, se essa bola saísse antes deles tivessem ultrapassado a linha do penúltimo defensor, eles estariam provavelmente interferindo no campo visual do goleiro, e a infração de impedimento seria sancionada. Então, o vídeo é muito rico em mostrar que o contexto tático ele pode estar e deve ser utilizado pelos treinadores para ter benefício legal dentro das leis do jogo. Bem, a gente não observa nas comissões técnicas a presença de um profissional da área da arbitragem, né? Beltrame, qual é a sua opinião sobre utilizar um ex-árbitro experiente que tenha realmente algo a agregar para os treinadores? Nós já tivemos experiências, né, e alguns técnicos ainda se valem desses contatos, né, para uma rotina de instrução, de orientação, de conhecer o profissional que vai apitar o próximo jogo, qual é o estilo, qual é a maneira que aquele árbitro interpreta, qual é o nível de paciência daquele árbitro. E o mais importante é que o profissional, quando ele conhece a regra, quando ele tem uma orientação para tirar suas dúvidas, ele vai reclamar menos. Eu tive experiências onde jogadores com maior conhecimento da regra do jogo tiravam proveito. Aqueles jogadores mais pensantes conheciam e eles sabiam usar. Então, quando você tem um profissional de arbitragem, e talvez o futebol seja um dos poucos, se não o único, onde o praticante não conhece a regra. A gente observa um jogo de handebol, que há uma prática, o jogador já sabe que ele vai ficar 2 minutos fora, ou o vôlei já sabe se houve alguma coisa que todos dali vão poder reivindicar ao mesmo tempo, e a gente observa algumas reclamações ainda no futebol que não tem cabimento à reclamação. Isso é falta de conhecimento. Então, um profissional da área de arbitragem trabalhando numa comissão técnica, ele vai ser um subsídio maior de orientação, buscando orientar um jogador, porque, querendo ou não querendo, isso a gente fala hoje com muita tranquilidade, até mesmo na condição de ex-árbitro, os árbitros também se conversam entre si. Então, existem jogadores, existem técnicos, que eles começam a ficar sendo rotulados. Nós mesmos sabemos disso e observamos vendo a televisão. Pô, esse cara toda vez ele reclama, esse cara ele é assim, esse jogador é assado. E aí essa prática comum vai gerando uma preocupação aos árbitros, porque o árbitro também estuda a equipe, estuda o comportamento do banco, estuda o comportamento de jogador, ele vai para um jogo sabendo como é que como é que o time joga, se ele vai lançar uma bola mais longa, se ele sai jogando. Então isso vai fazer com que o posicionamento dele seja, e você tendo um profissional naquele grupo de trabalho, ele vai poder passar essas informações, porque ele conhece o lado de cá, e vai passar como funciona da melhor maneira para preparar o jogo. Eu acho que seriam
agregar bastante ao trabalho de uma comissão técnica, alguém que conhecesse realmente a questão da arbitragem. Leandro, você como pesquisador, qual é a sua opinião, já que você estava conversando comigo, que na escola praticamente não se joga futebol, né, com regras adaptadas, porque não tem espaço físico. Qual é a sua opinião sobre isso? O meu relato aqui vai até corroborar um pouco com o que o Beltrame acabou de falar, né? Eu acredito que nós estamos na era da inteligência. A gente hoje tem a tecnologia das coisas, né? Tudo está girando em torno de usar os meios ao extremo, né? Então a gente viu nesse lance aqui, o treinador, com certeza ele deve ter ensaiado isso exaustivamente, e ele surpreendeu a equipe adversária, porque quando os caras de posição de impedimento correram para frente, provavelmente os adversários, ninguém entendeu nada, o próprio goleiro deve ter ficado atordoado ali, e isso tem que ser ensaiado, mais pautado no conhecimento das regras, né? Então, o principal, acho que o Beltrame já falou, que o Zé Alexandre falou, é que o profissional de qualquer esporte ele tem que ter o profundo conhecimento das regras. Hoje em dia, o ex-árbitro, o ex-jogador, eu fiz um estudo científico para fazer uma análise no Rio de Janeiro, qual era, de que profissão era cada árbitro, de onde o cara vinha, né? Então, eu verifiquei ali que a maioria dos árbitros, pelo menos no Rio de Janeiro, que acredito que corrobore com o Brasil, eles vêm ou da área de segurança, militar, de qualquer uma das forças, porque o cara tem o tempo para treinar, né? Ou ele é profissional de educação física. Então, o árbitro, quando ele termina a carreira dele, ele vai se especializar. Provavelmente ele vai fazer uma pós-graduação, já tendo a graduação, vai fazer uma pós-graduação em alguma área do esporte, ou de treinamento de força, ou algo do tipo. E o ex-árbitro, hoje a gente já tem diversos ex-árbitros em comissões técnicas aí, como técnico de futebol e tal. Hoje, os grandes clubes, no meu grupo de pesquisa na UERJ lá, eu tenho um profissional de um grande clube que trabalha comigo lá, que uma comissão técnica de um grande clube, ele fala que tem mais de 20 pessoas. Tem analista de desempenho, o técnico. Eu acho que se um clube consegue agregar, ter um cara que é um ex-árbitro e tem uma especialização que seja, que vai conseguir ajudar na preparação física, ou como técnico, ou com em qualquer outra área do treinamento da equipe, vai somar bastante, né? Então, acho super importante a gente aproveitar os ex-profissionais, sim, mas se especializar para exercer bem uma função dentro do jogo. Perfeito. Uma pergunta muito legal, essa pergunta. Na verdade, aquela cadeira que está ali seria ocupada pelo o Dr. Portela, é um psicólogo. Infelizmente, ele não pôde estar presente. Mas a pessoa pergunta como o árbitro é cuidado, capacitado, num contexto mental, psicológico, para conseguir lidar com pressão. Zé Alexandre, por favor. O pilar mental é um dos pilares fundamentais de um grande árbitro. A gente são 5 pilares que são trabalhados exaustivamente: pilar técnico, pilar social, e o pilar mental faz parte do contexto da preparação de um grande árbitro, como tem que fazer parte de qualquer contexto profissional hoje em dia. Existem profissionais da psicologia que já estão trabalhando dentro de cada federação e até na própria CBF com o pilar, com a arbitragem de uma forma geral, ou seja, existem trabalhos que eu não posso afirmar que todas as federações tenham, mas que já existe um desenvolvimento, um entendimento da presença deste profissional ser fundamental no desenvolvimento da arbitragem. Quando não se tem, muitos deles, especialmente os árbitros de elite, os árbitros que estão na telinha toda semana, eles têm um acompanhamento psicológico, um trabalho neste campo, neste ramo, com um profissional da psicologia ou indicado pela federação ou no próprio time dele. Hoje o árbitro ele possui um time
de fisiologista, tem fisioterapeutas, assim como os times têm e oferecem aos jogadores, os árbitros também são obrigados a ter, uma vez que o futebol tem a velocidade, a intensidade com que ele se desenvolve, a necessidade da recuperação. Então ele tem esses profissionais dentro do seu time também para lidar com essas situações de pressão, situações de um campo cheio. E acreditem ou não, durante a pandemia os árbitros tiveram que lidar com uma pressão que era o inverso, que era a pressão de não ter a torcida. E isso fazia com que se escutasse tudo que estava na área técnica, e isso passou a ser uma pressão diferente, que ele teve que entender, teve que lidar e teve que trabalhar com essas situações também. E hoje em dia a gente tem isso, em alguns jogos, times que têm punições de campos vazios, a gente já tem árbitros que conseguem entender melhor essa situação, que são situações também tão complicadas quanto a pressão de torcida, a pressão de dirigentes e etc. Muito legal, muito importante. O próximo vídeo, ele vai abordar o tema concussão cerebral, que tem tudo a ver com a questão técnica e médica e também o contexto das regras do jogo. A gente vai passar os vídeos e eu vou pedir para o Beltrame já contextualizar, né, os aspectos do que é permitido, sobretudo em substituir, como isso pode acontecer, enfim. Nós estamos vendo aí um goleiro que sofreu uma queda no lance, deu tipo um apagão, né, deu uma apagada ali, e o árbitro vai tomar uma atitude que na verdade não cabe a ele. Ele vai fazer o sinal de substituição. Então, hoje a regra permite que, se o regulamento de um campeonato, de um torneio, constar que essa substituição, caso seja a questão médica, que ela não vai contar dentro daquele número de substituições. Só que isso precisa estar no regulamento do campeonato, do torneio, de um modo geral. Se isso não está previsto, isso não vai acontecer, e se tiver que fazer uma substituição, ela vai contar como número de substituídos. Se foram 5 substituições, vai contar como uma substituição dentro daquelas 3 oportunidades, e vão ficar só faltando 4 substituições se não foi feita nenhuma substituição ainda. Mas o interessante é que o árbitro, não é ele que vai decidir se esse jogador vai continuar ou não. Eu acho que no intuito ali de achar que poderia ser algo mais grave, só que essa decisão ela é médica, ela tem que ter a decisão médica, tem que ser respaldada, e aí vai ter todo esse procedimento. Mas nós já tivemos aí exemplos, né, e exemplos tristes de jogadores que tiveram um problema e depois continuaram e acabaram, infelizmente, vindo a falecer. O que chamou mais atenção nossa foi o jogador do São Caetano, né? Na época a gente ainda atuava, e realmente uma comoção muito grande, né, o Serginho. E então é uma coisa muito dura e preocupante, porque há muito choque de cabeça, muita pancada, né, principalmente o goleiro. A gente precisa ter realmente um cuidado especial, mas ela é uma decisão médica, ela não é uma decisão que o árbitro vai tomar. Você vai ter que ser substituído porque você bateu com a cabeça. Agora, o que os árbitros precisam ter um cuidado muito grande é a rapidez nesse atendimento. Sentiu que há um choque de cabeça, é importante que ele pare o jogo. Agora, a gente não pode ser refém dos nossos atletas que, em vez de jogar futebol, querem ser artistas, né? Que há qualquer encontrão, leva a mão no rosto, cai no chão, e aí o árbitro tem que ser rápido também, precisa ser proativo e chegar lá: meu filho, a gente sabe que não bateu na cabeça, mas eu não sou médico, vou chamar o médico aqui, mas cada minuto que você estiver no chão, são 2 que eu vou dar de acréscimo. Ele levanta rapidinho, ainda mais se ele estiver fazendo isso para ganhar tempo. Mas é preciso que a equipe de arbitragem esteja atenta de um jogador que tem um choque,
principalmente de cabeça, para que ele possa ser atendido de maneira mais rápida, porque a gente sabe que a velocidade do atendimento pode resolver o problema de uma maneira mais segura. Importante também colocar, nos jogos da Conmebol, a gente chega num país com 2, 3 dias antes do jogo, então todo dia tem uma reunião. E a presença do médico no mesmo ambiente dos árbitros é muito importante. Começa a conversar ali, porque a vida, em primeiro lugar. Então, às vezes, até por receio, um médico, um treinador, mediante uma situação onde naturalmente o jogador está ali, dando mostra de que alguma coisa aconteceu e há uma demora nesse atendimento. E os árbitros são orientados de forma imediata, deixar acontecer a presença do médico para que possa atender e recuperar esse atleta o mais rápido possível. E se ele não puder continuar, e como o Beltrame falou, a importância em conselho arbitral, prestar atenção no regulamento da competição e exigir. Isso é um direito que a regra dá, desde que esteja prevista no regulamento da competição. E, às vezes, não é observado e a bola entra em jogo e aí acontece uma situação dessa. Então, é importante priorizar o regulamento da competição. Zé, quer colocar algo nesse tema? Sim, isso é um exemplo muito bom de como os gestores, não só os treinadores, não só a parte de campo, mas os gestores podem trabalhar em benefício do futebol. E esse é um exemplo. Os gestores têm que fazer com que os regulamentos da competição esteja presente esse inciso, esse item, esse parágrafo referente a esse ganho que as regras do jogo permitem que os regulamentos sejam colocados. Esse tipo de contusão, quer seja isolado, ou quer seja um cabeça com cabeça, ou um choque de um cotovelo com a cabeça, é uma das maiores preocupações da FIFA. Há estudos já que indicam que a maior quantidade de contusões que existem no futebol são choques de cabeça, e essa é uma das maiores preocupações. Os árbitros, como o Sérgio falou, como o Beltrame falou, eles já estão preparados, já estão capacitados, estão cada vez mais entendendo a importância de paralisar um jogo num momento desse. E se ele entender que este é um momento, como nós estamos falando de vida acima do resultado esportivo, se ele entender, mesmo que num contra-ataque há uma necessidade eminente de um socorro médico, ele vai paralisar o jogo, mesmo em situações muito agudas, digamos assim, na leitura do futebol. Embora o árbitro sempre tenha uma tendência a deixar um ataque acontecer para que haja o socorro, mas se ele entender que a necessidade é premente, ele vai paralisar em qualquer momento. E espera-se que os senhores treinadores, gestores e etc. entendam essa atitude como uma atitude sensível, de entendimento, de interpretação do árbitro, que vai estar acima do resultado esportivo. Leandro? A gente está em 2023 e a medicina ainda não conhece 100% do nosso cérebro. A gente tem algumas conexões neurais que fazem parte do sistema simpático e parasimpático. Então, muitas das vezes, o jogador que teve uma concussão cerebral, um choque, ele acha que ele está bem, ele vai terminar, às vezes, a partida e ele pode vir a falecer no dia seguinte, né? Então, é muito importante esse assunto. Cresce de importância o papel de vocês, dentro das equipes, de conscientizar o jogador da importância do cuidado com o companheiro. Mesmo que ele seja o adversário, bateu, tem o risco de um contra-ataque, vale muito mais a vida do companheiro, que hoje está jogando no time adversário, amanhã pode estar jogando no mesmo time, dividindo a mesma mesa de almoço, e ele pode, às vezes, não estar mais ali, né? Então, ainda, vou ratificar, ainda em 2023, a medicina ainda não conhece 100%
do nosso cérebro, o futebol americano, ele não começou a ser jogado de capacete. E dificilmente a gente vai ter alguma proteção craniana no futebol, porque a cabeça ela faz parte um componente de que leva ao gol, né? Diferente do futebol americano. É fácil, colocou o capacete, não resolveu, né? Ainda hoje, 60% das lesões dos jogadores de futebol americano são de contato com a cabeça, né? E o futebol, a cabeça é utilizada para fazer gol. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse assunto aí. É isso que eu queria deixar de mensagem. Perfeito. Nosso próximo tópico fala sobre acréscimos. Os acréscimos, a FIFA observa que no mundo gera cartões amarelos e vermelhos, uma reação às vezes bastante desconfortável de comissões técnicas, porque não entendem, porque trazem a matemática, quando o árbitro sinaliza 5 de acréscimos, daqui a pouco ele olha e tem 6. Ele está entendendo que o árbitro está extrapolando, né, os limites, está errado, quando na verdade existem realmente procedimentos. Eu vou pedir ao Beltrame para poder falar um pouquinho sobre esses procedimentos para vocês. A gente está acostumado a ver algumas modificações, não de regra, mas de hábitos e costumes, principalmente depois de Copas do Mundo. Então, a gente observou nessa última Copa do Mundo uma exigência com a questão dos acréscimos. Eu costumo falar para os árbitros, quando a gente está orientando, está instruindo, que eu já fiz um estudo recente e eu descobri que 4 é pouco para quem perde e 8 é muito para quem ganha. E 6 ninguém reclama. Isso foi observando. O árbitro deu 6. Eu, quando era árbitro, eu tinha o costume de tentar acrescentar. E quando eu acrescentava muito, eu acrescentava 5. Hoje 5 é pouco. E os caras falavam, pô, tu é maluco. Eu falei, cara, eu não estou preocupado, tem que dar acréscimo, tem que dar acréscimo. Só que hoje, eles estão contando o tempo. As orientações, elas emplacam com questão de, um gol é 1 minuto, se teve um atendimento, você tem que acrescentar. Só que existe aquele momento que é levantada uma placa lá com 6 ou com 7 minutos, esse é o tempo mínimo que o árbitro tem que acrescentar. Ele não é o tempo que realmente vai acrescentar, porque nesse acréscimo, as pessoas falam assim, não, agora eu vou fazer uma cera aqui, eu vou cair, e eu vou ficar 2, 3 minutos parado, e isso aí, ele deu 7 e só vai jogar 4. Não funciona assim. O que vai acontecer é que cada minuto cronometrado desse acréscimo vai ser colocado depois, pelo menos dentro das orientações como são passadas, porque precisam jogar 7 minutos, aqueles 7 minutos do que foi dado para o acréscimo, mas esse é o tempo mínimo. Então o que a gente observa aí é que vai acontecer um lance de área com 6 minutos, porque antes dos 5 houve uma falta, eles tinham acrescentado 5 minutos, antes dos 5 minutos houve uma falta, e aí, para que essa falta fosse cobrada, levou-se um tempão, né? Os jogadores empurram daqui, empurram dali, aí o árbitro vai lá, orienta, e aí, se faltavam 30 segundos, o árbitro vai ter que dar esses 30 segundos que faltavam. E ele não vai precisar colocar uma placa, mais um. O tempo mínimo é aquele que ele estipulou como cronometrista regulamentado, né, nas regras, que é o árbitro, somente ao árbitro cabe dizer quanto tempo de acréscimo vai ser dado. Mas o importante é que, já acabou, 5, já acabou. Isso não funciona. O árbitro sabe a hora que vai ter que acabar, porque às vezes no acréscimo foi necessário aumentar, né? Já aconteceu aí recente de um jogo ficar, o árbitro acrescenta, a gente sabe que o tempo deve ser acrescido exatamente no último momento do último minuto de jogo. Aos 45, o quarto árbitro levanta a placa. E aí o que acontece? Logo depois o goleiro tem uma queda e vai ter o atendimento. Ele leva 4 minutos no atendimento. E o árbitro deu 4 minutos de acréscimo. A partir do início daquele jogo, serão jogados 4 minutos. Então é importante que o técnico entenda isso, para que não gere aquela questão que antigamente acontecia, acabou, não vai funcionar. Ele já tem ali a previsão do tempo dele, só vai gerar mais problema. Mas a gente vive aí no futebol há algum tempo e a gente sabe que ainda tem gente que acha que ganha jogo com esse tipo de situação, só que o espetáculo em si não fica legal, gera problema, gera confusão. Quando eu falo
os árbitros mais novos, que 4 para quem perde é pouco e 8 para quem ganha é muito, e 6 ninguém reclama, é porque o que a gente menos quer é problema. E às vezes um jogo onde o árbitro apitou perfeitamente, não teve nenhum problema, aí vai criar esse problema lá nos acréscimos. Vimos isso no final de semana. Vimos isso no jogo no final de semana. Nenhum problema aconteceu, uma confusão danada no final do jogo por questão de acréscimo. E o jogo teve um acréscimo imenso. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, esse entendimento, principalmente na condição de técnico, para que a gente acalme o jogador, oriente aquelas pessoas que estão ali para que o problema não aumente. Zé, Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o que gera esses acréscimos. Qual é o motivo pelo qual o árbitro pode dar acréscimos? Bom, hoje em dia, passou-se a mensurar de uma forma mais efetiva esses acréscimos. Primeiro, antes de entrar nesse assunto diretamente aí de como estão sendo mensuradas essas ações, é importante a gente entender que mesmo eu dando 5, 6, 10 minutos de acréscimo, talvez eu não recupere tecnicamente os 10 minutos jogados durante o jogo, porque as ações durante o jogo efetivas de um ataque, eu árbitro não, mas o jogo paralisando, eu esfrio o time, eu esfrio a torcida, eu esfrio todo o momento e talvez os 10 minutos de acréscimo não recupere. Mas eu, como árbitro, eu tenho que executar esses acréscimos, porque os acréscimos, eles são para o espetáculo. Eu tenho que recuperar os 90 minutos de um jogo que sabemos que num jogo bem jogado ele vai jogar 60, 65, 60 e poucos minutos de 90. Então o máximo de recuperação desse tempo é importante para o futebol. E como hoje é mensurado isso de certa forma, são atribuídos valores e dentro do campo os árbitros eles já vão mensurando e já vão marcando. Cada um trabalha com cronômetros diferentes, um jogo disparado e o outro marcando as paradas. Uma falta frontal à área com colocação de barreira e etc. Sabe-se que perde-se 1 minuto, 1 minuto e meio para a cobrança. Então esse 1 minuto, 1 minuto e meio em cada uma das faltas frontais, elas vão ser acrescidas. Substituições em torno de 30 segundos, ou seja, mas de uma forma efetiva, num plano de trabalho, os árbitros de campo, eles já estão mensurando, não estão mais inferindo o tempo de acréscimo, eu vou dar 3 minutos. Não, eles já estão mensurando a cada momento do jogo, eles vão mensurando, olha, teve atendimento, ficou 40 segundos parado, então a gente já tem 40 segundos de acréscimo. Essa falta aqui levou 1 minuto e meio, então a gente já tem 40 segundos mais 1 minuto e meio de acréscimo, ou seja, já vamos mensurando até chegar no final, a gente tem 4, 5, 6, 10 minutos para mensurar, para aplicar esses acréscimos. Leandro, sob o ponto de vista VAR, tem uma situação muito legal, né, que o árbitro termina o jogo, mas tem uma checagem diária. Fala para nós sobre essa situação, caso a cabine tenha observado um penal, por exemplo. O jogo não pode terminar antes da cobrança da penalidade máxima, né? Então, se o VAR, no último lance do jogo, o jogo acabou, deu o apito final, mas o jogo ainda não acabou. Para o VAR, ainda há uma checagem, os jogadores estão em campo, ninguém pode sair de campo, porque se houver uma penalidade máxima, ela tem que ser cobrada, certo? Então, o VAR ele é importante em todos os aspectos, né? Em relação ao que o Zé acabou de falar, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos nós aqui, né? Que os 90 minutos, eles já estão enquadrando
que o jogo vai ter faltas, que vai ter cobrança lateral, cobrança de escanteio, isso tudo já está enquadrado nos 90 minutos, previstos ali quando o jogo inicia. Então, se a gente quiser também recuperar toda a parada, a gente não vai conseguir, né? Então, o acréscimo é para repor o extremo. A falta frontal que o Zé falou ali é aquela falta que se demora muito para cobrar, não é isso, Zé? Ou estou falando besteira, né? É aquela falta que se perde muito tempo para cobrar, que é uma confusão na barreira, que é um atendimento médico, coisas que não estão previstas na regra, porque o jogo vai parar. Tem lateral, tem escanteio, tem falta que é cobrada rápido, e esse tempo ele não vai recuperar, né? Eu estou falando isso porque a nossa plateia aqui é de técnicos de futebol. A gente, como árbitro aqui, parece que muitas das coisas, assim, principalmente na nossa nação, o óbvio precisa ser dito, né? Então, só corroborando com o que o Zé falou aí, e em relação do VAR, assim, como todos vocês, acredito eu, alguém pode estar pensando diferente, né? Mas no início, eu também fui muito avesso ao VAR. Pô, isso demora, isso retarda, mas se a gente vê a quantidade de investimento que há no futebol hoje, você imagina aí, tem competições aí, a Copa do Mundo, ela movimenta mais dinheiro do que o PIB de muitos países. E aí o investimento para você chegar numa competição dessa, e aí você perder um jogo, porque, tem coisas que tem contexto histórico, mas um gol de mão, um gol que não deveria ter acontecido, e aí hoje o VAR já resolveu muito problema. É uma tecnologia que veio para ficar, e hoje eu já sou fã do VAR. Acredito que ainda vai melhorar, né? A gente está evoluindo, a regra está se adaptando, e constantemente. A gente falou aqui de diversas mudanças de regra, né? Agora o técnico já pode receber, o membro da comissão técnica recebe cartão, né? E assim o VAR também, a regra está acompanhando o VAR como equipamento, como treinamento, mas hoje eu já sou fã da tecnologia VAR no futebol, né? Porque ela vem de outros esportes, já colabora com o esporte há muito tempo, mas a gente começou oficialmente em Copa do Mundo na Copa de 2018, não é isso? É uma tecnologia que já vem sendo testada há muito tempo antes, mas oficialmente na Copa do Mundo 2018. Então, se a gente for pegar 2018 como parâmetro, a gente tem 5 anos, né, de evolução. A gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas é um ganho que a gente teve aí no nosso esporte. Tiago, deixa eu dar um adendo rápido aqui. Quando o Leandro pontua a questão do tempo, quando acontece qualquer coisa anormal dentro de um jogo que vai gerar um tempo maior, isso não vai virar acréscimo, isso é interrupção do cronômetro do árbitro. O árbitro para o seu tempo e aquilo vai recomeçar, ou seja, um jogo ficou parado 10 minutos, aconteceu um fato aos 35 minutos do segundo tempo, faltou luz ou teve que entrar ambulância em campo para atender alguém, ficaram 10 minutos parados. Isso não vai ser acrescido, simplesmente ele parou de contar, vai reiniciar no momento que o jogo reiniciar. Então, esses 90 minutos, que inclui todos esses procedimentos comuns do futebol, sim, mas qualquer coisa à parte, isso a gente inclusive orienta os alunos na questão da súmula, né? O jogo foi interrompido aos tantos minutos, por isso, e ficou assim tanto tempo parado, e depois reiniciou. Então, isso não, mas ficou 10 minutos parado, vou ter que dar 5 de acréscimo com mais 10, 15. Não, vão ser só 5 naquele momento que fechar os 45 cronometrados pelo árbitro. Bem, já indo para as nossas considerações finais, o Fernando já está com o cartão amarelo levantado lá atrás. O próximo vídeo a gente vai abordar, e já passando as nossas considerações finais, né? Eu vou começar pelo Leandro, o Zé e o Beltrame vai finalizar, e eu vou deixar aqui as minhas considerações. Pode passar o vídeo, por favor? Já vou falando. Tem uma pergunta? Então, gente, eu me sinto muito honrado em estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho só sobre arbitragem, não para poder ensinar a regra, e sim no contexto da reflexão, da importância que a arbitragem exerce nesse produto futebol, que todos nós vivemos dele. Eu estou mais de 40 anos, né, na arbitragem, conheci vários lugares, vários países, então é muito legal. E tem seres humanos, pessoas, sabe, simples, pessoas que merecem o respeito de todos. Esse olhar preconceituoso, ele tem que realmente terminar, seria realmente o ideal, mas que pudesse diminuir, porque o árbitro, ele não está ali para poder prejudicar A ou B. Ele é um ser humano, ele quer fazer o melhor, e hoje, nesse mundo da
concorrência. Se o árbitro não for bem, ele perde o próximo jogo. Então, se ele não trabalhar, ele não recebe. E é assim que funciona. Ele ainda não é profissional. Nós precisamos avançar para esse contexto de tornar o árbitro profissional. Nesse exemplo que estamos aqui, no vídeo, é um árbitro com toda a sua sensibilidade de ver uma criança que entra no campo de jogo, né? E ele, de forma carinhosa, ele acolhe essa criança, conversa, e de forma gentil, ele deixa essa mensagem, que o árbitro é um ser humano como é o jogador, como é o treinador, como é todos. Então, Fernando, muito obrigado pelo convite, realmente para nós foi assim, excepcional. Pedir ao Leandro que fale algumas coisas, né, nas suas considerações finais, e depois eu vou responder aqui a pergunta. Eu vou fechar que eu gosto muito de tecnologia, né, de inovação. Então. E eu sei que nosso público aqui, ele tem técnico de grande expressão, tem cara que é técnico, preparador físico, roupeiro, é tudo na equipe, né? Então eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que a gente tem diversos aplicativos hoje, validados, que eles fazem com a mesma confiabilidade, faz praticamente a mesma coisa, dá o mesmo resultado que muitas ferramentas caríssimas que os grandes clubes conseguem ter acesso, os pequenos não, talvez. Entendeu? Então, se especializem, não fazendo propaganda, mas tem alguns aplicativos que são validados para Apple, mas não são por Samsung, por causa da velocidade de captação das imagens. Então, a gente tem, por exemplo, um aplicativo chamado MyJump. Não estou fazendo propaganda porque não ganho nada com isso, mas eu uso, inclusive para mim, para o meu treino, para os meus alunos, que ele, por exemplo, ele capta exatamente o ponto em que a pessoa perde o contato com o chão, ela dá um salto, ele mede o tempo de sobrevoo, a altura, e através daquele ali ele faz um teste de força, ele dá um índice de possíveis lesões, né? Pode, inclusive, se for feito periodicamente, dizer se o jogador está em fase de, esse cara não era nem para ter jogado, porque ele está muito extenuado, e se ele jogar, ele vai se lesionar. Então, com ferramentas baratas, tem aplicativo desse aí que são R$100 por ano, né? Tem um outro, Roommatic, MyJump, MyRoom, Red Nose, alguns que medem inclusive o sono do cara por respostas, né? Então são ferramentas baratas que a gente pode utilizar quando não tem acesso a ferramentas caras, e elas são validadas, né, através de processo científico com equações reconhecidas ali, em publicações em periódicos internacionais que ajudam muito e a baixo custo. Então é só a gente procurar a coisa certa que a gente consegue fazer do mesmo jeito e obter bons resultados. Então, gostaria de agradecer novamente o convite da BTF, da mesa aqui. Foi um prazer estar aqui enquanto eu fui árbitro, né? Eu fui aluno dos 3 que estão aqui, Sérgio, Djalma Beltrame e Zé Alexandre. Então, para mim é um grande prazer voltar agora como, vamos dizer assim, o braço científico, né, da pesquisa, que é a área que eu atuo. Hoje em dia eu faço doutorado na UERJ, e a minha linha de pesquisa é voltada para o futebol. Fiz o mestrado testando árbitros, e agora eu estou migrando para o futebol, para preparação física e tal. E foi muito importante para mim estar aqui junto com vocês nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, o André Luiz fez aqui 2 perguntas, rapidinho vou responder, tá? Uma, se existe alguma procura pela direção da comissão de arbitragem, eu creio que para poder falar um pouquinho, né? Não sei como que está agora no Rio, eu não estou mais no Rio, na FERJ, o Beltrame talvez possa falar, mas quando eu estava lá, numa comissão de ensino, eu era coordenador, a gente colocava à disposição dos clubes palestras. A gente enviava um instrutor. Eu creio que na CBF, você que está lá na CBF, eu acho que isso existe até hoje. Na Conmebol também existe. Então, o mundo de arbitragem está de braços abertos. Poxa, querem muito que os clubes, que os treinadores que procurem as entidades para poder falar um pouquinho de arbitragem. Aqui ele fala sobre a questão de acréscimo nos jogos A ou B, e a gente sempre fala, a instituição é sempre bacana, mas onde ao ser humano há imperfeição. E lembrando que, rapidamente, escalamos uns árbitros que estavam se formando no curso da IAFERJ, lá no ano de 2015, num jogo sub-12, sub-13, e eu me lembro que um treinador estava quase invadindo o campo para poder, né, fazer alguma coisa com relação ao árbitro. Quando ele me viu, ele falou, poxa, Cristiano, eu falei, olha, eu não sei você, mas eu não estou aqui para ver esse árbitro dar um show de arbitragem, ele está se formando agora. A questão é a formação.
Eu creio que os jogadores também, esse olhar deveria ser pela formação e não pela busca do resultado. Então, ele fala aqui sobre acréscimos. A gente sabe que onde tem seres humanos tem cabeças, uns vão seguir as orientações, outros não. E a gente lamenta muito quando o árbitro erra, comete erros de procedimentos. Realmente a gente, né, não fica feliz, mas depois só nos resta colocar esse árbitro em reciclagem. Alexandre? Bom, dentro desse contexto, somente agradecer mesmo a oportunidade. As discussões são sempre benéficas para o futebol. Esse aqui é um fórum adequado para essas discussões, para esse entendimento, e não tenham a arbitragem como inimigo, porque não somos partes interessadas como todos os senhores são, e visando sempre a justiça, buscando a justiça. Erramos, acertamos, mas a justiça do futebol, ela precisa ser validada, e isso passa pela arbitragem. E mais ainda, pensem que hoje não dá mais para pensar no futebol sem a tecnologia. Não se pode mais pensar em futebol sem a utilização da tecnologia, que nós chamamos tecnicamente o VAR. Hoje é impossível se pensar em futebol de alto nível, de alta performance, com resultados sem a tecnologia. Então isso é importante já ser inserido dentro do contexto, do entendimento dos senhores, e nessa vertente nós estamos abertos, nós estamos aqui prontos para ampliar as discussões sempre que formos convidados, e é muito, muito bom participar, muito bom rever alguns amigos aí, e estamos à disposição. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer ao Fernando, à BTF, pelo convite, o professor Sérgio Cristiano, que é um amigo, um mestre, que a gente tem aprendido bastante aí, porque é um dos melhores instrutores que o país tem, e a gente corre nesse caminho aí. Mas eu queria deixar aqui uma palavra dentro daquilo que foi falado, né, que o árbitro não é inimigo, realmente não é, nunca foi, mas nada é feito na vida, por melhor que possa ser uma remuneração ou qualquer tipo de coisa, se não for feita com amor. Eu, garoto, jovem, fui atleta de um clube no Rio de Janeiro, né, clube na época que o Café era preparador do profissional, eu jogava na categoria de base, um baita clube que hoje, infelizmente, está aí numa B2 da vida, que é o Campo Grande. Então, eu queria ser jogador de futebol. O tempo passou e depois, eu ainda como torcedor, jogava água no Bandeirinha, xingava o Bandeirinha, e o tempo passou e eu fui seguir a minha vida profissional. Após a minha formatura, eu sou militar, e aí após a minha formatura, seguindo a minha carreira, resolvi voltar ao futebol por amor ao futebol. Então todo árbitro, ele ama o futebol, ele está ali porque ele ama aquilo que faz, porque quando ele não é detentor desse amor, ele não consegue seguir a sua carreira, porque diferente de muitos hoje que a gente observa aí, garotos aí com 15, 16, 17, 18 anos já com um baita contrato, com a vida já praticamente resolvida, o árbitro vai precisar galgar pedras, subindo pedras e pedras para poder chegar naquele objetivo que ele quer. Ele não consegue, não, esse garoto é nato. Não, mas ele não vai, ele vai caminhar. E pouquíssimos são aqueles que chegam lá em cima para conseguir uma carreira de destaque e que realmente possa viver dessa remuneração. Graças a Deus eu nunca precisei, acho que infelizmente o árbitro ainda tem que ter uma profissão para poder viver melhor e não ficar dependente dessa questão de escala, mas é importante entender que naquela função ali tem alguém que ama aquilo que está fazendo, porque senão ele não conseguiria chegar lá em cima. Tem que se abrir mão de muita coisa, tem que se fazer coisas que as pessoas nem imaginam. Às vezes ele está fazendo tudo sozinho, ele está tirando do bolso dele para investir nessa equipe que o Zé Alexandre falou.
E ele está ali porque ele ama aquilo que ele faz. Se pensar só na questão financeira, são pouquíssimos aqueles que chegam lá em cima e podem falar assim, não, eu vivo da arbitragem. Então, ali tem alguém que ama aquilo que faz e faz. A única coisa que deixa um árbitro triste é ele errar. Mais nada deixa o árbitro triste. Então, se você tem a consciência que você terminou um jogo e fez tudo certo, você termina o jogo feliz. Se você tem ali, eu dei mole aqui, você termina o jogo triste, porque o árbitro não quer errar. O árbitro não quer fazer coisa errada. Se algum dia um ou outro fez alguma coisa errada e se rotulou de uma maneira errada, porque 2 integrantes de arbitragem dentro do nosso estado cometeram alguma coisa errada e chamaram de máfia, hoje a coisa seria bem pior. Mas ninguém fala máfia dos jogadores, máfia dos diretores. Mas a arbitragem ela tem um rótulo. E a gente precisa, para o bem do futebol, mudar essa ideia. Ali tem um ser humano que ama o que faz e que ama o futebol, como grande parte de nós. Se não fosse assim, não estaríamos aqui hoje. Muito obrigado a todos.